Quando vejo o mar mais agitado, lembro-me sempre da passagem de Mateus a falar sobre Jesus caminhando sobre as águas. Imaginem isto, 3 e 4 da manhã, 3 e 6 da manhã, estarem os discípulos no mar e verem um homem a andar sobre as águas no meio daquela tempestade, no meio daqueles ventos, no meio daquele mar. Imaginem o pânico que eles sentiram quando viram isso. Eles até gritaram: "É um fantasma!" Não deve ter sido assim, não é? Mas Jesus logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não temais." E diz assim: Então Pedro disse-lhe: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas ficou com medo quando sentiu o vento e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Então entraram na barca e o vento parou. E os que estavam na barca ajoelharam-se diante de Jesus, dizendo: "De facto, tu és o Filho de Deus." Este é um vídeo um bocado diferente daquilo que eu costumo fazer, mas eu sinto mesmo que isto aqui é uma mensagem para todos nós. Sinto que tinha mesmo que fazer este vídeo há algum tempo. Quantas vezes nós na nossa jornada, estamos focados em Jesus, estamos focados em fazer aquilo que Ele quer para nós, estamos focados nele, sabemos o plano que temos que seguir e quando as coisas começam a ficar um bocadinho mais difíceis, nós simplesmente começamos a afundar. Acreditar em Cristo não é uma coisa que se faça apenas de uma vez e acabou. Não, uma coisa que tem que ser contínua e tem que ser desenvolvida sempre, todos os dias, e a cada desafio que nós passemos, nós temos que desenvolver cada vez mais essa fé. Porque quando as coisas estão fáceis, é bom nós termos fé e é fácil nós termos a fé. Mas quando as coisas começam a ficar tremidas, o nosso instinto, e então se nós vivemos a maior parte da nossa vida sem Jesus, a nossa primeira tendência é que nos deixamos levar pela situação, nos deixamos calcar pela situação, nos deixamos ir abaixo pela situação. Nós vemos isso hoje nas notícias, nós às vezes fazemos planos e vem aí uma nova guerra, vem aí uma nova pandemia, vem aí uma nova doença, o que quer que seja. E muitas vezes são nesses momentos em que nós estamos com muito, muito medo que realmente não conseguimos olhar para Jesus e confiar nele. Às vezes quando passamos por momentos em que perdemos alguém, em que perdemos o trabalho, em que as coisas não correm bem, esses são realmente os momentos em que nós não conseguimos olhar para Cristo da mesma maneira que olhamos quando estamos bem e estamos super felizes e estamos esperançosos. Mas nós temos que entender que Jesus está sempre lá, não está só nos bons momentos. Normalmente, as pessoas do mundo e as pessoas à nossa volta, normalmente só estão connosco quando as coisas estão bem, quando as coisas estão a correr tudo bem, quando nós temos imenso dinheiro, quando nós temos imenso poder, ou está a correr tudo bem, estamos felizes, as pessoas parece que chegam até nós porque querem sugar isso, ou querem ficar com isso, ou querem muitas vezes inspirar-se nisso, não é? Mas parece que quando nós estamos mal, parece que não há ninguém. Parece que toda a gente foge porque cada um tem os seus problemas e não quer ter que lidar com os problemas das outras pessoas. Mas isso não acontece com Jesus. Jesus está sempre, sempre lá. Sempre. Não adianta. Não adianta fugir dele. E parece que é nesses momentos em que nós estamos mais atarefados com o medo e com a dor que parece que é quando nós o sentimos menos. Mas isso não significa que ele esteja mais longe. Uma pessoa quando está muito perto de nós pode sussurrar. E é isso que acontece quando nós estamos com muita dor. Deus sussurra ao nosso ouvido. Todo aquele barulho muito alto não é de Deus. Nós não precisamos de gritar quando estamos perto de uma pessoa. E é isso que acontece com Deus. Quanto mais perto nós estamos da pessoa, mais baixinho conseguimos falar. Quantos de nós sairiam da barca iríamos seguir Jesus? Quantos de nós iríamos fazer aquilo que o Pedro fez?
esta parte da barca e a parte de andar em cima da água, andar sobre a água, não significa que nós podemos simplesmente ir ali ao mar e dizer: Jesus, deixa-me ir ter contigo, faz-me caminhar sobre a água. Não é só isso. Nós não precisamos de caminhar sobre a água para realmente mostrarmos a fé que temos em Deus e Deus mostrar-nos a lealdade que tem para connosco. Às vezes caminhar sobre a água é ter que afastar-nos de certas pessoas. Às vezes caminhar sobre a água para nós é termos de andar para a frente, é termos de deixar um trabalho para trás, é ficarmos sem teto, é ficarmos sem o nosso chão, é confiarmos tanto em Deus ao ponto de nós não conseguirmos ver nada à nossa frente a não ser Jesus. Vou-vos contar uma história de uma amiga minha que ela passou imenso tempo num trabalho, ela já estava lá há algum tempo, mas estava-se a sentir muito desvalorizada, estava a sentir que o lugar dela não era ali. E ela todos os dias pedia a Deus e rezava a Deus para que a ajudasse a encontrar um trabalho em algo que ela realmente gostasse de estar. Ela não tem qualquer tipo de curso, ela não tem qualquer tipo de escolaridade, assim, fora do normal, mas ela queria e pedia a Deus que encontrasse um trabalho que realmente ela sentisse que estava a ser valorizada, que sentisse que estava a ser... que tinha um futuro ali dentro. E todos os dias e todas as noites, todos os dias ela mandava currículos para vários sítios. Todas as noites ela rezava a Deus para que Deus só lhe desse uma oportunidade. Dá-me uma oportunidade, Deus. Dá-me uma oportunidade, Jesus, para encontrar alguma coisa que realmente preencha mais a minha alma, onde eu consiga encontrar mais valor. E houve um dia em que lhe caiu uma proposta, foi logo de manhã, caiu-lhe uma proposta de trabalho, ela aceitou, enviou o currículo, no mesmo dia foi chamada para uma entrevista, no mesmo dia passou à segunda fase, passado 2 dias foi à segunda fase e foi aceito. Isto, ela ainda estava no trabalho antigo. Eles gostaram tanto dela, mesmo sem formações, mesmo sem nada, eles tiveram um ato de fé nela, porque viram algo nela. Quando foi para se despedir no trabalho antigo, os chefes dela disseram: eu dou-te tudo o que tu quiseres. Qual é o valor que tu queres receber ao final do mês? Eu dou-te. Isto é uma proposta que muita gente não negaria. É uma proposta que muita gente não pensaria 2 vezes em aceitar e em dizer o valor que quereriam e tudo mais. E ela falou com muita gente à volta dela e muita gente lhe disse: aceita, então tu vais ganhar aquilo que tu queres, tu vais ganhar, vais-te conseguir alavancar muito mais na tua vida, não é? E foi aí que ela olhou para Deus e disse: não, o meu valor não está ali, eu pedi muito a Deus por isto, portanto eu vou aceitar a proposta na outra empresa. E quantos de nós teriam essa coragem? Quantos de nós teríamos essa coragem de aceitar o trabalho, o desconhecido, não sabendo se iríamos ganhar muito mais, se iríamos realmente estar contentes naquele trabalho, não é? Quantos de nós confiaríamos em Deus? Porque isto aqui ela sentiu mesmo que foi uma resposta de Deus às preces dela. Quantos de nós iríamos ser leais àquilo que Deus quer para nós? E não olharmos aquilo que o resto do mundo e o que está à nossa volta quer para nós. Ela sabia que não era valorizada, ela sabia que não havia dinheiro que conseguisse manipulá-la a ficar no sítio onde ela estava. Antes de nós faríamos isso. E devo-vos dizer que foi uma decisão muito acertada. Ela está super feliz, está a ganhar bem, está contente, sente que consegue evoluir naquela empresa, sente que consegue tornar os sonhos que ela tem com o marido dela reais e possíveis. Eu espero que este vídeo seja mesmo uma resposta às vossas preces. Porque é fácil nós ficarmos com medo e deixarmos-nos ficar no nosso cantinho. É muito fácil. Mas o nosso coração nunca vai estar em paz enquanto o fizermos. Porque ele vai querer sempre mais. E quando eu digo querer sempre mais, não é querer sempre mais a nível de riquezas e tudo mais. Obviamente que isso vem com acréscimo, às vezes. Mas eu estou a dizer, tipo, quando toca a trabalhos assim. Mas
O nosso coração quer sempre mais Jesus. Quando vocês começam a vossa jornada com Cristo, vocês vão querer sempre mais. Qualquer aparição que ele tenha à vossa frente, vocês vão querer sempre mais. Vocês vão dar valor, mas vão querer sempre mais, porque é uma coisa tão surreal e tão... Esta luz é tão boa, tão boa, tão boa, que vocês vão querer sempre mais e mais e mais. E eu espero que este realmente seja o vosso sinal para vocês o fazerem. Se vocês têm alguma dúvida na vossa vida sobre aquilo que devem fazer, se vocês devem tomar alguma decisão ou não, sair de uma certa decisão ou não, que vos deixa apavorados, que vos deixa muito, muito desconfortáveis, se vocês estão a pensar em criar novo conteúdo, se vocês estão a pensar em criar, em pôr-se, mostrarem-se ao mundo, este é o vosso sinal para vocês o fazerem. Se vocês tiverem Deus na vossa vida, se vocês tiverem Jesus com vocês, vocês conseguem tudo. Há uma passagem logo a seguir à passagem de Mateus 14, que é do barco. Em Mateus 17, existe um homem que vem ter com Jesus, um homem que tem um filho epilético que vem ter com Jesus e pergunta-lhe, e diz-lhe que o filho dele que tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo e cai na água. E ele disse que os tinha levado aos seus discípulos, e que eles não conseguiram curar. E Jesus revoltou-se contra os discípulos e ordenou que o demónio saísse, e o demónio saiu do menino. E ele ficou curado. E os discípulos logo a seguir aproximaram-se de Jesus e perguntaram: como é que nós não conseguimos fazer isto? Porquê é que nós não conseguimos fazer, curar o menino? Porquê é que nós não conseguimos expulsar o demónio? E Jesus respondeu: porque não tendes bastante fé. E eu vos garanto, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podeis dizer a esta montanha: vai daqui para acolá, e ela irá, e nada vos será impossível. Só a oração e o jejum podem expulsar este tipo de demónios. E nós estamos a falar de uma coisa muito mais, que para mim é muito mais muito mais surreal, que é expulsar demónios, do que propriamente tomar uma decisão de nos lançarmos em alguma coisa, não é? Ou de nos afastarmos de alguma coisa. Para mim, na minha maneira de ser. Mas vocês já viram que até nisso, até para expulsar demónios, nós conseguimos fazê-lo. Se nós tivermos a fé do tamanho de uma mostarda. Quando Jesus diz isto, não é só para expulsar demónios, não é só para andar sobre a água, é para tudo na nossa vida. Nós precisamos ter a fé do tamanho de uma mostarda para fazer tudo aquilo que nós queremos na nossa vida. Portanto, vocês já sabem o que é que têm que fazer. Este é o vosso sinal. Não olhem para isto como mais um vídeo, mas olhem para isto como uma resposta. Vocês chegaram a este vídeo, eu não tenho muitos subscritores, mas vocês chegaram a este vídeo por uma razão. Não tornem isto mais uma coincidência. Não existem coincidências com Jesus. Espero que vocês tenham todos um bom dia, uma boa semana. Subscrevam ao canal, deixem o vosso gosto. Que Deus vos abençoe a todos. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Até que eu ouvi a música a chorar, a berrenha. Jesus ama-nos tanto. Olha para isto, olha que lindo. O amor de Deus nunca vos vai falhar, a sério. É tão lindo.